Você, futuro servidor, futura servidora da Câmara de Vereadores do município de Salvador. Eu sou Luciana Medeiros, estou aqui no Lume Concursos e vou trabalhar com vocês a parte do Estatuto do Servidor Público Municipal, bem como a Lei Orgânica do município do Salvador. A FGV, junto com a Câmara de Vereadores, publicou o edital no último dia 28 de novembro de 2017, 25 vagas para assistente e outras 34 distribuídas para os cargos de nível superior. A prova a princípio, na data que a gente está gravando aqui esta aula, 25 de fevereiro, a data da prova, porém vamos pensar aí, vamos rezar para que essa data seja modificada, a fim de que aqueles que irão participar também do concurso de professor e também do concurso da Universidade Federal de Sergipe possam aí, né, poder fazer aí possam fazer suas provas tranquilamente, beleza? Venha conosco, olha só, aqui nós vamos fazer 300 questões, tá certo? 150 do Estatuto, 150 da Lei Orgânica do município. Tranquilos? Acompanha aí o cronograma, beleza? Venha conosco, que nós estamos aqui felizes com a sua presença e vamos agora começar a trabalhar. Inicialmente quero dizer a você que esta lei é muito parecida com a Lei 8.112. Se você já estudou para concurso federal, você já viu a Lei 8.112 em algum momento. Então, ela é muito parecida. A nossa Lei Complementar 01 de 1991, aqui do município do Salvador, instituindo o regime jurídico do servidor público municipal, então é muito parecida, tem institutos muito parecidos, porém, tem algumas coisas que ela também é diferente da 8.112 e nesses pontos a FGV pode sim ter um olhar diferenciado, tentando fazer com que a gente aí, né, escorregue em uma casca de banana. Nós vamos chamar a atenção disso aqui também e aí pretendemos que você esteja preparada para o próximo dia 25 de fevereiro, caso a FGV, junto com a Câmara de Vereadores, não modifique a data da prova. Beleza? Luzinha, nós vamos tratar do quê? Nós vamos tratar da Lei Complementar 01 de 1991, que instituiu o regime jurídico único dos servidores públicos do município do Salvador. Ou seja, o município tem poder legislativo e tem poder executivo, não tem poder judiciário. Então, essas pessoas que trabalham na administração direta, nas autarquias, nas fundações públicas, de ambos seus poderes, dos dois poderes do município. Os municípios, em regra, não possuem, poder judiciário. A Constituição Federal da República, ela não previu a instituição do Poder Judiciário para os municípios. Então, os servidores do município de Salvador, da administração direta do município de Salvador, das autarquias e das fundações públicas, as fundações públicas que você vai estudar em direito administrativo, que são verdadeiras autarquias, são as fundações autárquicas. Então, de ambos os seus poderes, no caso, o legislativo e o executivo, essas pessoas, esses servidores são regidos pela Lei Complementar 01 de 1991, aqui do município do Salvador. Luzinha, quem é considerado servidor público? A mesma coisa que está no 8.112. Se você já estudou, não tem dificuldade. Se você ainda não estudou 8.112, aqui você vai aprender. Servidor público é uma pessoa legalmente investida em cargo público. A pessoa que foi legalmente, na forma da lei, investida em cargo público, pessoa física, porque pessoa jurídica não tem como ser servidor público. A pessoa física que foi legalmente investida em cargo público é considerada servidor público. Passou por todas as fases, por todas essas fases que você vai passar e que, com fé em Deus, lá no dia 25 vai fazer uma boa prova e depois sua portaria de nomeação no Diário Oficial do município do Salvador. Olha que glória! Glória! Já pensou? Vamos dar um amém todo mundo juntos? Amém, muito bem. Então, você, pessoa física que foi legalmente investida, imbuída de cargo público, de atribuições e responsabilidades que estão previstas inclusive em seu edital, você será um servidor
público, a pessoa legalmente investida em cargo público. E esse cargo público, o que é? A mesma coisa que você estudou na 8.112. O cargo público é, portanto, um conjunto de atribuições, de responsabilidades específicas que são cometidas, que são dadas por lei a um servidor que foi legalmente, na forma da lei, né, uma redundância, investido em cargo público. O cargo público, portanto, é aquilo que você realmente vai desempenhar, suas atribuições e suas responsabilidades. Você, né, aluno Lume, aluna Lume, que será, com fé em Deus, um dos futuros servidores da Câmara de Vereadores do município de Salvador. Então, o cargo público, ele é criado por lei, cuidado, ele é criado por lei. Muitas instituições, não é? Elas tentam, nós já vimos isso várias vezes, fazer com que o candidato escorregue na casca de banana. Cargo público não pode ser criado, por exemplo, por medida provisória. Beleza? Mesmo que seja uma situação emergencial, não pode. O cargo só pode ser criado por lei, lei em sentido formal. Tranquilos até aqui? Em número certo. Então, nós vamos criar uma quantidade de vagas para aquele cargo, ok? E muito mais ainda. Tem denominação própria, assistente legislativo, você viu aí em seu edital a denominação própria de cada cargo, bem como pagamento pelos cofres do município, os cofres públicos. A prova coloca, não é? Que os cargos públicos têm pagamento feito pelos cofres públicos e cofres privados. Claro que não. Errado. O cargo é criado pela Câmara de Vereadores, através de uma lei, obviamente, né? A lei cria o cargo e este cargo vai ser pago, essa pessoa, este servidor vai ser pago, a sua remuneração é pago pelos cofres públicos, no caso, os cofres do município, beleza? Tranquilos até aqui? Então, basicamente, a mesma coisa que está lá na Lei 8.112. Lembrando, os cargos públicos, em regra, os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, todos, natos e naturalizados. Não caia mais nessa pegadinha. Se você está estudando pela primeira vez, não caia nessa pegadinha. Brasileiro nato não é, brasileiro naturalizado, ele não é um estrangeiro. Ele é um brasileiro. Agora, naturalizado, que na origem era um estrangeiro, porém, passou por todos aqueles procedimentos formais exigidos na Constituição da República e aí adquiriu a sua nacionalidade brasileira, beleza? Então, os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos exigidos em lei. Todos os requisitos exigidos em lei. Se você é brasileiro, se você é um brasileiro nato ou naturalizado, você pode sim ocupar um cargo público, à exceção daqueles cargos que são privativos de brasileiros natos, conforme estabelece a Constituição. Alguns brasileiros, no caso os brasileiros naturalizados, não poderão ser presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, também não pode ser, ministro do Estado de Defesa, oficiais das Forças Armadas, carreira diplomática. Segundo a Constituição Federal, esses cargos são cargos privativos de brasileiros natos, segundo a Constituição. Então, os brasileiros que preencherem os requisitos legais poderão sim ocupar os cargos públicos, beleza? Tranquilos até aqui? É vedado atribuir ao titular do cargo. Veja bem, o servidor público, ele tem, não é, um conjunto de atribuições e responsabilidades dados a ele pela lei. Isso é o chamado cargo público, nós vimos há pouco. Cargo público, conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor pela lei. Beleza? Só que existem algumas vedações que devem ser observadas. A nossa lei complementar do município, o Estatuto do Servidor Público do município do Salvador, determina que é vedado atribuir ao servidor público outras atribuições além das inerentes ao cargo de que seja titular, a não ser
que seja para o exercício de um cargo em comissão ou determinados grupos de trabalho. Meu querido, minha querida, você está fazendo o concurso. Veja lá, das atribuições do cargo. Lá em seu edital tem lá as atribuições do cargo. Ali é o conjunto de atribuições e ali estão o conjunto de atribuições e responsabilidades, todos os conjuntos de atribuições e responsabilidades que serão dados a você, serão da sua atribuição, da sua responsabilidade. Então, será vedado a você ser instituídas, ser atribuídas outras responsabilidades, outras atribuições que não estejam previstas em lei, a não ser que seja que você vai ocupar, para que você vá ocupar um cargo em comissão ou um grupo de trabalho, determinado grupo de trabalho com determinada atribuição. Tranquilos até aqui? Então, conjunto de atribuições e responsabilidades dadas por lei a um servidor é chamado de cargo público. É vedado atribuir ao servidor outras funções que não sejam aquelas inerentes ao cargo que ele ocupa. Sempre não. Existe exceção. A exceção é quando ele vai exercer um cargo em comissão ou participar de um grupo específico de trabalho. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Muito bem. E agora, vamos falar sobre o quê? Olha, agora nós vamos falar do provimento, da vacância, da movimentação e da substituição. Provimento do cargo público, vacância de cargo público, movimentação, etc. Cuidado, aqui tem algumas coisas que não são iguais à da 8.112. Se você está acostumado a estudar 8.112, cuidado aqui neste momento. Tranquilos até aqui? Muito bem. Primeiro falaremos dos requisitos para que você ocupe o cargo público. Luciana, você acha que isso aqui vai cair? Não, já saiu de moda, acredito que não, mas não custa nada relembrar aqui a nacionalidade brasileira ou a equiparada, o gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 anos, a habilitação legal para o exercício do cargo, boa saúde física e mental, você vai passar, por toda a inspeção médica, não estar incompatibilizado para o serviço público em razão de penalidade sofrida. Você sabe que alguns atos, algumas ações cometidas pelo servidor pode ocasionar aí algumas penalidades, e penalidades que podem inclusive incompatibilizar esta pessoa para o exercício do cargo público. Então, não ter sofrido nenhuma incompatibilidade para o serviço público em razão de penalidade sofrida. Beleza? Não costuma mais cair na prova, mas eu trouxe aqui apenas a título de curiosidade. Isso aqui está no seu artigo 6º da sua lei. Muito bem. Podem ser estabelecidos outros requisitos? Esse é o que costuma cair. Esses aqui são os comuns a todos os cargos públicos, em regra, na 8.112, enfim, em outros estatutos, na 6677, do Servidor Público Civil do Estado da Bahia, não é? Enfim, então aqui são os requisitos básicos, mas pode existir outro requisito, outros requisitos podem ser exigidos para que a pessoa possa ocupar um cargo público aqui no município do Salvador, para que essa pessoa possa ser um servidor público e ocupar um cargo público? Pode sim, pode. A natureza do cargo e suas atribuições, condições de serviço podem justificar aí a exigência de outras atribuições, além daquelas estabelecidas no caput do artigo 6º da Lei Complementar 01 de 1991. Então, podem ser estabelecidos outros requisitos? Sim. A natureza do cargo, suas atribuições e as condições do serviço podem justificar a exigência de outros requisitos essenciais, além daqueles estabelecidos em lei, tá certo? Estabelecidos em lei. Justificar outros que podem ser aí estabelecidos em lei. Tranquilos até aqui? Ok? Então, vamos lá.
podem ser estabelecidos outros requisitos além daqueles básicos previstos no artigo 6º? Sim. A natureza do cargo, suas atribuições e as condições do serviço podem justificar a exigência de outros requisitos essenciais estabelecidos em lei, ok? Tranquilos? Vocês que fizeram o concurso da Polícia Militar, o homem tem que ter uma certa altura, a mulher outra. Então isso não é discriminar. Isso são outros requisitos, os requisitos mínimos exigidos para cada pessoa de cada sexo. Beleza? Ok? A mulher vai correr tantos quilômetros, o homem, pessoa do sexo masculino, vai correr tantos outros quilômetros e assim sucessivamente. Então outros requisitos podem ser sim exigidos, estabelecidos. A quem compete o provimento do cargo público? A quem compete dar provimento ao cargo público? Olha, isso é muito fácil. Você está fazendo o concurso para a Câmara de Vereadores. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Quem vai prover o cargo público que está vago, esses 25, esses 34, é o ato do chefe do Poder Executivo, do presidente da Câmara Municipal, do dirigente superior da autarquia e da fundação pública, conforme for o caso. Como você está fazendo o concurso para a Câmara de Vereadores, quem vai dar provimento ao seu cargo público, quem é? Será o presidente da Câmara Municipal. Se fosse um concurso para o Executivo Municipal, quem seria o chefe do Poder Executivo? Se fosse para uma autarquia municipal, quem seria o dirigente superior da autarquia? Da fundação, da mesma forma. Então, conforme o caso, é competente a autoridade, né, para dar provimento ao cargo público, quem? O chefe do Executivo, o presidente da Câmara, o dirigente das autarquias e fundações, o quê? Municipais, conforme for o caso. Beleza? Tranquilo? Vamos embora? A investidura. A investidura. A investidura é muito importante, isso cai muito em prova de concurso. A investidura ocorre com a posse e será complementada, né? Será completada com o exercício, que é o efetivo desempenho do cargo público. O exercício é o efetivo desempenho do cargo público. A investidura, quando você vai assumir, né, aquelas atribuições, aquelas responsabilidades, a assunção do cargo público, a investidura ocorre com a posse e será completada com o exercício, que por sua vez é o efetivo desempenho do cargo público. A investidura ocorre com a posse, completando-se com o exercício. A prova troca. Você não vai cair mais nessa pegadinha, já é uma pegadinha bem antiga. A investidura ocorre com o exercício e completa-se com a posse. Totalmente errado. Ou então, a investidura ocorre com a nomeação, completando-se com o exercício. Totalmente errado. A investidura é a assunção do cargo público, a posse do cargo público. A investidura ocorre com a posse, é quando você vai estar investido de munus, de cargo público, de atribuições e responsabilidades. A investidura no cargo público ocorrerá com a posse e completa-se com o exercício do cargo público. Então, o que é esta posse? Acabei de falar. Do ponto de vista legal, o nosso estatuto, ele nos ensina, ele determina que a posse é a aceitação formal por parte deste servidor, desta pessoa. Passou no concurso público, servidor efetivo, passou no concurso público, teve portaria de nomeação, fez todos os exames, não é? Preencheu ali os requisitos, respeitou o prazo para a posse, que nós vamos ver daqui a pouco, tudo direitinho. Então essa posse é uma aceitação formal dessas atribuições, desses deveres, dessas responsabilidades que são inerentes ao cargo público, este cargo que você está aí, não é?
né, fazendo o seu concurso, que você está competindo com outras pessoas, beleza? Mas que você, aluno Lume, com fé em Deus, há de garantir a sua aprovação dentro das vagas. Aluno Lume, dentro das vagas. Esse negócio de passar fora de vaga, sair, terão 100 vagas de cadastro reserva. Isso não serve para mim, beleza? Tranquilos? Nós vamos fazer o máximo e você também tem que fazer o seu máximo, porque é o que eu digo sempre, o curso não passa ninguém. Quem passa é você. Você tem que fazer o seu máximo para você passar, beleza? O curso está te dando um norte, nós vamos treinar, você vai ter contato direto comigo através do WhatsApp, tirar todas as suas dúvidas, o que você precisar. Porém, eu dependo muito mais de você do que de você de mim. É o que eu sempre falo, beleza? Então vamos embora? A posse é a aceitação formal por parte do servidor das responsabilidades, das atribuições, dos deveres inerentes ao seu cargo público. Então, quando você assume isso, você está tomando posse. Quando você aceita essas responsabilidades, você toma posse do seu cargo público e a investidura, e a partir daí estará investido de cargo público, porque a investidura ocorrerá com a posse. Beleza? Muito bem. Em todos os atos de provimento haverá posse. Em todos os atos de provimento haverá posse. Em uma readaptação, nós vamos ver os atos de provimento. Em uma readaptação, em uma promoção, em uma remoção, em uma reversão, em todos os atos de provimento haverá posse. Veja bem, essa pergunta é uma pergunta também que se faz. Não. A posse só vai ocorrer no caso do provimento originário da nomeação. Ouça, eu vou repetir 3 vezes. A nomeação é ato de provimento originário. A nomeação é ato de provimento originário. A nomeação é ato de provimento originário. Você só é nomeado uma vez. As outras formas de provimento são formas derivadas. Elas ocorrem em virtude de outros acontecimentos. A readaptação, por exemplo, ela só vai ocorrer se o servidor sofrer uma limitação física, né, mental, e que ele precise ser readaptado para novas atribuições. Beleza? Tranquilos até aqui? Então, a posse é o único ato de provimento originário. Isso acontece uma vez. Veja o que a lei nos diz. Só haverá posse no caso de provimento inicial do cargo por nomeação. Nos demais, não haverá posse, não haverá nomeação. Você só é nomeado uma vez, a não ser que você passe em um outro concurso. Aí sim, aí você vai ser nomeado para o outro cargo. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Então, haverá posse em caso de provimento originário e inicial de quê? Da nomeação. Beleza? Muito bem. Quais são os documentos, quais são os atos, Luzinha, que eu preciso ter, né, no momento que eu tenho que fazer, que eu tenho que realizar no momento da minha posse? Quais são os atos obrigatórios, documentos que eu tenho que apresentar, que são obrigatórios no ato da minha posse? Vá se preparando, viu? Vá se preparando. Olha lá, no ato da posse, o servidor público apresentará obrigatoriamente a declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, a fim de que se faça aí todo o acompanhamento da evolução patrimonial desse servidor. Lembre-se, nós temos aí alguns atos de improbidade administrativa que fatalmente você não vai realizar de jeito nenhum. Como, por exemplo, né, o ato de os atos que causam aí enriquecimento ilícito. Então, você precisa apresentar sua declaração de bens e valores, porque uma dessas funções, digamos assim, dessa ideia de apresentar essa declaração,
uma das finalidades, melhor dizendo, para apresentar essa declaração é exatamente acompanhar a evolução patrimonial, porque quando você se aposentar vai ter que apresentar também, tá certo? A declaração sobre exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Você vai ter que declarar se você exerce outro cargo, emprego ou função pública, porque você sabe que, em regra, segundo a Constituição Federal, os cargos públicos são inacumuláveis. Os cargos públicos, em regra, são inacumuláveis. Alguns cargos públicos, não é? Eles estão excetuados desta regra. Quais são? Se você ocupar 2 cargos de professor, um de professor com cargo técnico e 2 cargos da área de saúde com profissões regulamentadas. 2 cargos da área de saúde com profissões regulamentadas. Essas são as exceções à regra, porque a regra é o quê? O cargo público não pode ser acumulado. Beleza. Então, quando você tomar posse, no momento da posse, você deve apresentar a sua declaração de bens e valores, seu patrimônio, a declaração se você exerce ou não um cargo, um emprego, uma função pública. Porque você, se for descoberto isso, e fatalmente será, você passará pelo processo administrativo e caso fique configurada a sua má-fé, por exemplo, se você não optar ficar configurada a sua má-fé, você pode inclusive ser demitido dos dois cargos, 3 que você ocupa, não é que você exerce de forma aí ilícita. Beleza? Tranquilos? Então, no momento da posse, declaração de bem, patrimônio, declaração se exerce ou não cargo, emprego ou função pública. Quais atos e documentos ainda obrigatórios? Nós temos ainda uma outra exigência legal. Além disso, ao entrar em exercício, observe o que a lei diz. O servidor apresentará ao órgão competente os documentos, os elementos necessários ao seu assentamento individual. Olhe, você vai ser estatutário, ô glória! É verdade, você vai ser um servidor público municipal. Então você será estatutário. O seu estatuto é esse que nós estamos estudando. Então você não terá uma CTPS anotada, por exemplo, porque você não será regido pela CLT. Você vai ser regido por este estatuto. Então você deve disponibilizar, apresentar ao órgão competente na Câmara de Vereadores os documentos, os elementos necessários para que se faça o seu assentamento individual, porque a gente não tem CTPS, a gente tem o quê? Assentamento individual. Olha que coisa chique, é diferente, muito diferente. Então, o seu assentamento individual, a regularização da sua inscrição no órgão previdenciário do município, cadastramento no PIS/PASEP. Então, a previdência municipal, você vai ser inscrito em tudo isso, beleza? Então, você precisa apresentar seu RG, carteira, certidão de nascimento, se for o caso, enfim, os documentos exigidos pelo órgão competente, que fatalmente você já deve aí estar de olho e já ir separando, porque dia 25 a gente vai o quê? Não ouvir, vai o quê? Gabaritar, certo? Ninguém aqui vai fechar a prova, negócio de fechar a prova, pega a prova, olha a prova, fecha a prova. Não, você vai gabaritar a sua prova, beleza? Muito bem, o que é que nós podemos falar mais? Prazos referentes à posse. Atenção, atenção, os prazos referentes à posse. Aqui nós temos o mesmo prazo da 8.112. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento. A posse deve ocorrer no ato de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento. No seu caso, o seu provimento será o provimento inicial. A nomeação, a sua, não ouvi, a sua, isso, portaria de nomeação, a tão aguardada portaria de nomeação, beleza? Vamos embora? Então a posse ocorre no prazo de 30 dias, contados aí da publicação do ato de provimento, que no seu caso será a nomeação, porque você vai ser nomeado pela primeira vez servidor
Público da Câmara de Vereadores do município de Salvador, aí com seus R$ 4.000 de remuneração e um pouco mais, não é? Para o cargo de assistente. Olha que maravilha! Imagine ali no Pelourinho. Meu querido, se você não veio à Bahia, então vá. Se você ainda não foi à Bahia, vá. Porque a Câmara de Vereadores fica em frente ao monumento, ao elevador Lacerda. Você sai 5 horas, quando terminar seu expediente, vai ali na Cubana, toma um sorvete, vê aquele marzão todo, a Baía de Todos os Santos. Esse aqui é lugar para a gente trabalhar. Só atravessar a rua, tá ali na Baía de Todos os Santos. Olha que maravilha! Olha, vamos embora que isso cai na prova. Vamos embora? Então, o prazo da posse, 30 dias, contados da publicação do ato de provimento. Agora, cuidado, viu? Contados da nomeação, só se a questão estiver contextualizada, de modo a entender que aquela pessoa vai ser nomeada pela primeira vez, tá bom? Só estou dando o seu exemplo, que pela primeira vez você será nomeado na Câmara de Vereadores, servidor da Câmara de Vereadores. Então, contados em regra do ato da publicação, do ato de provimento. Tranquilo? Muito bem. Pode haver a prorrogação do prazo para a posse? Pode haver a prorrogação? A vida não é uma matemática. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, sim, contados da publicação do ato de provimento, sim, e pode sim ser prorrogável por mais 15 dias. A pedido do interessado, você vai justificar o porquê e a critério da autoridade competente. É claro que no seu caso você não vai pedir prorrogação, tá certo? Você vai cumprir os 30 dias, no 20º dia você já vai lá tomar sua posse, pelo amor de Deus. Procure logo aí quais serão os documentos necessários, os exames, vá logo aí se precavendo, porque dentro das 25 para nível médio e das 34 para nível superior, o seu nome há de constar na lista, beleza? Dentro das vagas. Então veja, o prazo para a posse pode sim ser prorrogado por mais 15 dias, a critério do interessado e desde que, né, a pedido do interessado e desde que também tenha aí a interesse, a critério da autoridade competente. A autoridade também deve se pronunciar acerca daquele pedido de prorrogação da posse, beleza? 30 dias, prorrogável por mais 15 dias. Muito bem, está aqui. A posse tem 30 dias de prazo, você está vendo aqui. A sua prorrogação é de 15 dias, a pedido do interessado, a critério da autoridade. Agora, cuidado! Se dentro desses 30 dias para a posse, a pessoa não comparecer, a pessoa simplesmente permanecer inerte, o que é que ocorre? Este ato será tornado sem efeito. Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo determinado. Ah, Luzinha, mas eu não soube o que aconteceu. Querido, você perdeu... Ave Maria, você não. Vou até olhar para baixo, como eu olho nas aulas presenciais, não vou nem olhar para você. Meu querido, minha querida, você perdeu o prazo da posse. Luzinha, vamos entrar com mandado de segurança. Eu sei que tem várias decisões positivas, não é? Que deferem aí a sua entrada, a sua nomeação, mesmo que você tenha perdido o prazo. Mas você quer ter essa dor de cabeça? É mole. Você quer ter essa dor de cabeça? Você tem que lhe dar uma bifa, como diz meu irmão. Vou dar uma bifa. Tenha santa paciência. Meu filho, acompanhe o Diário Oficial. Você só acompanhou agora? Quando o edital foi lançado, você tem que acompanhar quando é que seu nome vai sair na lista. Todo dia você tem que abrir o site do Diário Oficial do município de Salvador, a partir do momento em que eles homologarem o nosso concurso, beleza? Tranquilo até aqui? Cuidado, viu? O concurso tem prazo de validade de 2 anos, pode ser que eles prorroguem por mais 2, não tem as 100 vagas aí do cadastro de reserva. Acompanhe. Você já pensou se você passar em 26º para nível médio? E aí? Ah, que nada, vão chamar não. Rapaz, o concurso tem tido uma lisura
muito interessante, uma transparência muito interessante. Então acompanhe. Então vamos embora. Caso você não tome posse nesse prazo de 30 dias, será tornado sem efeito o ato da nomeação, se essa posse aí, né, não ocorrer. Beleza? Não toma... Ah, Lu, e os 15 dias? Você pediu a prorrogação? Você pediu? Então tenha santa paciência. O prazo inicial é de 30. Só será prorrogado caso a pessoa, o servidor, peça. Esta pessoa que passou no concurso peça o prazo da prorrogação da posse. Beleza? Se você não tomar posse no prazo, mesmo prorrogado, o ato de nomeação será tornado o quê? Sem efeito. Será anulado? Não. Não, ele não será anulado. A anulação ocorre por vício de lei. Será revogado? Não. A revogação ocorre por conveniência e oportunidade da administração. Ele será tornado sem efeito, porque você não se vinculou à administração. Você permaneceu inerte, você perdeu o prazo, beleza? Você entrou no trem e eu na estação, vendo o céu fugir. Você perdeu o trem. Então, ato de nomeação tornado sem efeito. Beleza? Muito bem. Poderá haver posse por procuração? Casamento já pode ser feito por procuração, quanto mais a posse. A posse, sim. Poderá haver posse por procuração com poderes especiais. Exercício pode? Ah, quer dizer que eu tomo posse em seu lugar e vou ter que trabalhar em seu lugar também, é? Não. A posse, sim. A posse pode ocorrer por procuração especial, com poderes especiais, beleza? Poderá haver posse por procuração? Sim. Poderá haver posse por procuração com poderes o quê? Especiais, beleza? O que é que nós podemos falar mais? A quem compete dar a posse? Nós já falamos. A posse de cargo público far-se-á por ato do chefe do Poder Executivo, do presidente da Câmara Municipal, do dirigente superior das autarquias e das fundações públicas, conforme o caso. Que são aqueles atos, né, que são aquelas mesmas autoridades competentes para dar provimento ao cargo público. Agora, aqui admite-se a delegação. Se, por exemplo, o chefe do executivo não estiver em viagem, claro que o vice, não é? O vice-prefeito pode sim assinar, não é? Pode sim dar posse, por que não? Ok? Ou então alguém que seja competente para isso. Então o ato aqui, não é, para dar posse ao cargo público, não é? A autoridade competente pode delegar essa sua atribuição. Beleza? Tranquilos? Pode sim delegar. Admite-se a delegação, ok? E o exercício, Luciana? O exercício, o que é? Falamos há poucos instantes. O exercício é o efetivo desempenho do cargo público. Exercício é o efetivo desempenho do cargo público. Olhe o que a nossa Lei Complementar 01, o Estatuto do Servidor Público Municipal diz. É o efetivo desempenho pelo servidor das atribuições do cargo público. Cargo público, conjunto de atribuições e responsabilidades. Ao exercer efetivamente essas atribuições e responsabilidades, eu estou em pleno exercício do cargo público. A quem compete dar exercício ao servidor? Ora, compete à autoridade do órgão ou entidade para onde você for indicado. Se você foi indicado, sei lá, para o cerimonial, então pronto. A pessoa ali, a autoridade competente ali daquele órgão, que vai dar exercício a você, beleza? Vai assinar aí o seu ato de exercício. Você vai estar lá, ó, documentado, e aí vai me dizer, ó, Luzinha, já estou aqui, aí qualquer coisa você já sabe, né? Vai me levar ali, me chame para ir ali na Cubana, né? Tomar ali um sorvete, né? Uma coxinha, que todo mundo sabe, quem me conhece do presencial, que eu adoro. Então você me chama, a gente atravessa, vê o pôr do sol, lindíssimo. Se você não é de Salvador, venha participar, venha com lume, venha participar dessa grande festa que será aí o dia 25 de fevereiro, caso não haja mudança, tá certo? Venha conosco. Então, compete à autoridade do órgão ou entidade para onde for indicado o servidor dar-lhe o quê?
exercício. E os efeitos financeiros? A partir de que dia, Luzinha, eu vou ganhar meu din-din? Ah, seus 4 mil e poucos reais aí, né? Nível médio, já pensou de remuneração? Menina, que remuneração bacana, hein? Olha só, os efeitos financeiros. Olha, a nossa legislação nos ensina o seguinte: os efeitos financeiros da sua nomeação somente terão vigência a partir do momento em que você efetivamente desempenhar o seu cargo público, ou seja, do seu trabalho. A lei diz, os efeitos financeiros da nomeação somente terão vigência a partir do início do efetivo exercício, a partir do efetivo exercício do cargo público. E a minha jornada de trabalho? E a minha jornada de trabalho? Você viu lá no seu edital, 40 horas. Olha o que diz a nossa lei. A nossa lei diz o seguinte: será definida nos respectivos planos de carreira e vencimento o seu cargo, 40 horas, não é? Mais, não pode ultrapassar as 44 horas semanais, nem as 8 horas diárias, a não ser que seja aqueles turnos, não é? Em regime de turno, e aí será facultada a compensação de horário e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Beleza? Tranquilos até aqui? Muito bem. Olha só, acerca da jornada de trabalho, nós temos também outros institutos e que nós vamos estudar na próxima aula. Venha conosco, www.lumeconcursos.com.br. Gostou dessa aula? Nos avalie. lumeconcursos@gmail.com. O meu e-mail pessoal, professora_luciana_medeiros@gmail.com. Beleza? Venha, serão 300 questões de estatuto e a nossa lei orgânica do município do Salvador. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Beijos, fiquem com Deus. Fui!